Glória a Deus. Salve a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Irmãos, eu não sou pregador não, viu? Eu sou só um ajudante. Eles falaram que era para pregar, eu queria correr, mas se corre, eles falam o quê, né? Tá fugindo do chamado, mas pronto, estamos aí. Glória a Deus, irmãos. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está morto, diga amém. Vocês estão espertos. Vocês estão espertos, hein? Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Glória a Deus. Saúde os irmãos internautas também, que eu acredito que está online. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, é só olhar para o telão. No livro de João, capítulo 8, versos 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa liberdade, ela tem um preço. Eu estava lendo e estava meditando e pensei comigo: Jesus já me libertou, sim ou não? Se Cristo te libertar, verdadeiramente somos livres. Somos livres do quê? Da má consciência, daquilo que outrora nos condenava, da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça divina. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu coloquei um tema nessa ministração, que eu já ministrei isso já numa sexta-feira, que eu acho que foi no ano retrasado, não sei, numa sexta-feira, quando tinha oração. E antigamente a gente não só orava, a gente orávamos e também ministrávamos a palavra de Deus na sexta-feira. Então eu ministrei numa sexta-feira, não lembro a data, mas foi ano retrasado, cujo tema é a sutileza da religiosidade. O pecado, ele é uma doença. O pecado é a doença do século. Mas a religiosidade anda de mão dada com essa doença que é o pecado. A religiosidade também é uma doença. É uma doença que tem levado muitos, até mesmo dentro da igreja, a andar de maneira religiosa. Que pensa que está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ela cegou o entendimento daquela pessoa. E a pessoa acha que pelo fato dela ser religiosa, ela é de Deus. Muitas das vezes não é. Quando falamos de doutrina de demônios, as pessoas, ou melhor dizendo, os cristãos, na sua grande maioria, pode até concordar com essa realidade, mas só concordam porque a primeiro momento que ele escuta doutrina de demônios, vem logo na cabeça dele, ou dela, ou de quem, ouviu isso, esse povo aí fora, que anda bebendo, se drogando, ou seja, fazendo a vontade do diabo, essa gente mundana, que não quer saber de Deus, estão todas cegas nessa tal doutrina de demônios, e ainda dizem assim, misericórdia. Mas a grande realidade é, irmãos, que muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, e se nós não vigiarmos, nós somos pegos por essa tal doutrina. Por quê? Porque a religiosidade, ela é tão sutil, que ela é inserida dentro da igreja dessa maneira. A sutileza do diabo, o diabo, ele é sutil, ele não vai agir de uma maneira que você
vai conseguir detectar facilmente. Não. O diabo, ele é astuto. A Bíblia já diz que o diabo, ele é astuto. É um ser espiritual sem corpo, sem forma e sem cor. Ou seja, ele age na mente, no subconsciente, no intelecto da pessoa. Então, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e muitas das vezes somos induzidos a viver de uma maneira religiosa. Quando Jesus disse que o resumo de tudo, de toda a doutrina cristã é o amor. E nada mais do que o amor. O amor é o que? Ele é sofredor. Ele tudo suporta. O amor, ele não vai te levar a criticar a certas situações. Ele sim vai olhar como Cristo olhou as pessoas. Em Marcos capítulo 7, quem quiser abrir, por favor, abram. Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 6, diz: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, podemos conhecer a palavra de Deus como eles conheciam, mas eles não obedeciam da maneira que eram para obedecer, exercendo o amor e não visando só a religiosidade. Então eles enfatizavam muito essa questão de lavar as mãos, porque era um costume religioso, por assim dizer. Então eles não estavam prestando atenção nos sinais e nas maravilhas, ou seja, nas transformações que estava acontecendo por onde Jesus passava. Aonde Jesus passava havia o quê? Milagres e sinais. Eles não prestavam atenção nos milagres. Eles não prestavam atenção em toda aquela transformação que estava acontecendo através do poder de Jesus, através do manifestar de Deus. Mas sim, eles prestavam atenção no que as pessoas faziam em relação a lavar as mãos, nos costumes religiosos. E hoje não é diferente, irmãos. E hoje não é diferente. Muitas das vezes nós falamos em missão. Hoje é culto de missão. Muitas das vezes nós falamos em missão. Vamos buscar alma. Vamos falar de Deus. Mas falar de Deus é falar de amor. Falar de Deus é amar o próximo, é entender, é compreender, é saber como lidar com as pessoas, porque o Espírito Santo, ele é que convence do pecado e do juízo. Então o que acontece? O Espírito Santo jamais vai me convencer de algo da mesma maneira que convence a ti. O Espírito Santo, ele age no intelecto de cada pessoa da maneira que ele bem entende, conforme o seu passado, conforme a sua bagagem, conforme aquilo que você consegue compreender em relação à palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem um particular com cada um de nós. E muitas das vezes, aquelas pessoas que nós menos esperamos, muitas das vezes ela tem mais de Deus do que a gente.
Muitas das vezes eu sou uma pessoa que prezo por muita coisa insignificante, entre aspas, assim por dizer, religiosa, vamos dizer assim, e fico batendo naquela mesma tecla, mas o mais importante, que é o evangelho genuíno, que é amar acima de todos a Deus e em segundo amar o nosso próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar o próximo como amamos nós. Aquilo que nós não queremos para o nosso próximo, aquilo que nós não queremos para nós, nós não podemos querer para o próximo. Nós temos que saber entender cada um a qual nós buscamos lá fora. Porque muitas das vezes nós falamos de missão, evangelizamos, oramos, buscamos, se consagramos e saímos para o campo de batalha. Chega lá, Deus vai colocar pessoas no nosso caminho a qual nós iremos falar da palavra de Deus. Aquelas pessoas vão vir para a igreja, vão ouvir o evangelho, mas muitas das vezes nós mesmos, por falta de conhecimento, vamos afastar ela do caminho do Senhor. Uma hora nós estávamos pedindo entendimento para o Senhor, para nos usar e buscar aquela pessoa lá fora, para falar do amor de Cristo. E outrora nós estávamos falando algo ou agindo de uma maneira sem sabedoria e acaba que afastando aquela pessoa da presença de Deus, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento vai também expulsar essa pessoa, vai também afastar essa pessoa dos caminhos do Senhor. Ah, mas então a pessoa que veio lá de fora, ela tem que fazer o que ela quiser dentro da igreja? Não, ela não tem que fazer o que ela quiser, mas quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu, e não é nem você, não é ninguém que vai convencer. Nossa obrigação é simplesmente pregar o evangelho genuíno, pregar o evangelho de Cristo. Porque uma vez que nós pregamos o evangelho, o Espírito Santo é Ele quem vai lidar com aquela alma. É Ele quem vai lidar com aquela pessoa individualmente. O Espírito Santo, ele não vai lidar com o Roger, não vai lidar comigo, não vai lidar com o Edmar da mesma maneira que ele vai lidar com o Danilo. O Espírito Santo, ele conhece os nossos corações. Ele conhece a nossa mente, Ele conhece a nossa estrutura. Então é Ele que vai conduzir a nossa caminhada com Cristo. E nesse processo, se nós não vigiarmos, nós que estamos dentro da igreja, quando eu li aqui, na questão de doutrina de demônios, às vezes as pessoas pensam, mas existe essa tal doutrina? Existe. Porque uma doutrina que não condiz com a palavra de Deus é de quem? É do diabo. A doutrina de Jesus é simplesmente você obedecer a palavra de Deus e amar o próximo. Porque senão não existia o resumo dos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a doutrina de Cristo. O resto é doutrina de homens. Simples assim. Ah, então quer dizer que eu não tenho que obedecer às doutrinas da igreja? Não, você tem que obedecer sim, você não deve se apegar nisso e não se deixar levar por isso. E pensar que se você deixar de fazer X coisa, você vai para o inferno. Não. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer tudo que vem na sua cabeça, não. Mas o principal, o que você tem que fazer é obedecer a Deus e deixar o Espírito Santo te conduzir. Porque o Espírito Santo, ele vai te convencer do que você deve e do que você não deve fazer. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, se nós não vigiarmos, o que vai acontecer? Nós vamos buscar a alma, nós vamos pedir, né, o poder do Espírito, nós vamos, né, clamar a Deus para que Ele venha nos usar para buscar, para resgatar aquelas almas que estão perdidas lá fora, e muitas delas já estão até machucadas, porque saíram de determinadas, né, igrejas, de determinadas instituições, enfim,
congregações saíram pelo fato de serem machucadas por pessoas que outrora era para ajudar e não ajudaram, acabaram atrapalhando, pegando o gancho aqui da pregação da irmã lá da vigília que nós tivemos na sexta-feira, que ela estava dizendo, da mulher do fluxo do sangue. Quando a mulher, ela tocou na orla de Jesus, foi difícil, né, para ela chegar, mas só que teve todo o processo. Quando ela gritou, quando ela chamou, Jesus ouviu, mas os discípulos queriam o quê? Impedir. E quem eram os discípulos? É aqueles que andavam do lado de Jesus. O que eles eram para fazer? Ajudar, não era? Mas não, eles tentaram calar ela. Ou seja, se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Só que essa liberdade, ela tem um preço. E o preço é o quê? É você estar sempre persistindo, nunca desistir. Sempre persistir, nunca desistir. Só que nós temos que abrir os nossos olhos e entender e ficar esperto para nós não cairmos nessa religiosidade, para nós não sermos vítima, para nós não sermos refém dessa religiosidade, porque a religiosidade, ela é uma doença como o pecado. O pecado é uma doença do século, mas a religiosidade também é uma doença, e tem enfaixado, tem engessado muitos crentes dentro da igreja, impedindo de progredir em resgatar a alma. Isso é um fato, acredita quem quiser, mas é verdade. Por que muita gente não para dentro da igreja? Porque a pessoa é perturbada por causa disso, não quer largar do vício, não quer largar do pecado. Sim, isso é um ponto principal, ou muito, muito interessante. Mas outro ponto também bem interessante e bem verdadeiro é que muitas das vezes eu me incluo também, nós que estamos dentro da igreja, muitas das vezes temos afastado as pessoas que têm se achegado a Cristo. As pessoas têm se achegado a Cristo para buscar um refrigério, para buscar uma resposta, para buscar um consolo da parte de Deus, e muitas das vezes ela não tem encontrado, porque aqueles que era para ajudar, aqueles que era para pegar na mão daqueles que estão chegando ferido e levar até o Senhor, muitas das vezes estão o quê? Observando a vestimenta daquela pessoa, está observando muitas das vezes a conduta daquela pessoa, está observando aquilo que não era para ser observado, e o que era para ser observado não está sendo observado. O que? A condição espiritual daquela pessoa, como que ela chegou diante de Deus. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Sim ou não? Jesus não diz: vinde a mim, mas você não pode vir assim, vestido deste jeito, você não pode vir com cabelo grande, você não pode vir de calça, você não pode vir de brinco, você tem que vir comportadinho, senão eu não vou te receber. Não. Então quer dizer que a pessoa tem que vir do jeito que ela quiser e fazer o que ela quiser? Não. Mais uma vez eu digo não. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Porque nosso papel como discípulo de Cristo, nós temos que acolher aquela pessoa e levar ela até Jesus. E não fazer como os discípulos fizeram nessa passagem, a qual eu citei agora há pouco. A mulher estava sofrendo. A mulher queria chegar até Jesus, mas os discípulos tentou impedir. Mas ela persistiu. Então o que acontece? Muitos hoje que estão dentro da igreja, firme e forte, é porque estão persistindo. Mas vai haver, ou sempre há pessoas que vêm, que não têm essa garra, que não têm esse entendimento, ou muitas das vezes que não tem uma determinada bagagem, que vem de outra igreja, que já sofreu dessa mesma maneira. Ela não vai persistir, ela não vai resistir, ela vai afastar, ela vai ser afastada por nós mesmos, muitas das vezes, se nós não vigiarmos. Então nós não podemos deixar de entender essa questão, porque não vale de nada nós estarmos aqui orando, buscando,
falando que vai ser o avivamento aqui, eu creio que vai ser em nome de Jesus, o avivamento vai ser em Alhandra, o avivamento vai ser em Alhandra, mas se nós não atentarmos para isso, não vai adiantar de nada. O avivamento, ele começa quando nós entendemos verdadeiramente o amor de Cristo em relação às pessoas. Nós temos que amar o nosso inimigo, a palavra de Deus diz, sim ou não? Agora pensa comigo, se nós temos que amar o nosso inimigo, nós não vamos amar aquela pessoa que está do nosso lado só por causa que ela está agindo de determinada maneira, agindo não, vestindo, ou ela tem uma maneira diferente de pensar. Não, temos que amar ela, temos que ensiná-la, temos que aprender muitas das vezes com ela, sim ou não? Ah, mas como assim? Temos que aprender, porque nós não sabemos tudo, nós sempre estamos aprendendo, mais e mais, uns com os outros. Por isso que a Bíblia diz que os irmãos têm que andar em união. Nós temos que andar em união, porque muitas das vezes nós achamos que sabemos muito e não sabemos nada. Nós sempre estamos aprendendo, dia após dia, e tudo isso vai acontecer na nossa vida, tanto para os que estão aqui dentro, como aqueles que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo para resgatar. Quantos já não passou aqui e já não está aqui mais? Sim ou não? Tem muitos. Essa igreja era para estar cheia, mas muitas das vezes você pode falar, é melhor não ter muito, mas se estiver firme, e a igreja está cheia, e um monte de gente tudo fraco. Não, mas pode estar cheia e as pessoas fracas, o importante é estar aqui dentro. Porque se ela estiver aqui dentro fraca, ela vai buscar o consolo, e nós vamos ser usados pelo Espírito Santo para falar, para ensinar, para admoestar, segundo a palavra de Deus, e assim deixar elas fortes. Sim ou não? Agora, se elas já estão lá fora, se elas afastou, algum motivo teve. Muitas das vezes, fomos nós mesmos que não vigiamos e deixamos ela escapar. Porque o inimigo, ele vai tentar tragar, o inimigo, ele vai fazer de tudo. Olha lá, aquela pessoa lá que você pensava que era de Deus, não tem nada de Deus. Deu uma cajadada, falou algo para você que machucou você. Aí você pode também pensar, mas se ela machucou, porque se ela saiu da igreja por causa do homem, é porque ela nunca entrou por causa de Jesus. Tem esse ditado. Mas esse ditado, ele está meio controverso. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela vem para a igreja, muitas das vezes, ela vem por causa de Jesus, mas ela vem por causa de quê? Referência de pessoas. Porque senão Jesus não diz, vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra, nós temos que trazer sabor para aquelas pessoas que veem a gente, porque elas não vão ver Jesus, mas ela vai ver Jesus em você. Jesus, ele não vai se manifestar ela em carne e osso, mas ele se manifesta através da sua vida, da sua conduta, da sua maneira de agir, do seu testemunho. Então muitas das vezes ela entra aqui por causa de você mesmo, por causa de mim. Ela vai entrar dentro da igreja por causa de nós. Ah, então ela não entrou por causa de Jesus? Sim, ela entrou por causa de Jesus, mas ela viu Jesus em você. Ela viu a transformação em você. Ela viu que você tem algo diferente. Só que o que acontece muitas das vezes? Ela entra por causa de você, conhece a Jesus, passa a andar segundo a vontade de Deus, mas quando menos espera, você, pumba, age de má fé ou falta de vigilância, você acaba machucando aquela pessoa. E aquela pessoa, ela não está estruturada o suficiente para ela permanecer. Aqueles que estão estruturados o suficiente, eles vão permanecer, porque eles já têm o entendimento, eles sabem que nós não podemos olhar para o homem, sim para Deus. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e aquelas pessoas que nós menos espera machucam a gente com palavras. Ah, são falhas? Somos falhos. Pode acontecer isso comigo, de eu falar algo com uma pessoa e ela interpretar de diferente, e ela se magoar comigo, mas lógico que ela vai pedir perdão para Deus e vai estar tudo certo, mas vai acontecer isso aí. Só que se nós entendemos e vigiarmos, nós temos que diminuir isso, ou eliminar, fazer de tudo para nós não agir dessa maneira, porque tem pessoas que não têm estrutura para ouvir determinadas coisas.
Tem pessoa que não tem estrutura, então ela já vai logo afastar. Às vezes ela vai sair desse ministério e vai para outro. Muitas das vezes não, irmão. Muitas das vezes ela sai desse ministério e fica vagando. E é aí que o inimigo entra e traga aquela pessoa, porque os velhos costumes dela começam a se manifestar. O velho homem já começa a ganhar força, porque ela saiu da presença de Deus. E muitas das vezes nós somos o maior culpado disso. Isso é a grande realidade. Mesmo feridos, não podemos parar de marchar. O inimigo não terá pena de nós. Ou você acha que o diabo desistirá quando vê alguém magoado, chateado, triste, abatido e desanimado? Muito pelo contrário, ele ganha mais força. A palavra de Deus diz assim em Joel, capítulo 3, verso 10: digo fraco, eu sou forte. Nós temos que sempre estar dizendo, eu sou forte, mesmo quando a gente se sentir fraco, eu sou forte, em nome de Jesus. Mas às vezes dizemos, sou muito tentado, é muito difícil, as pessoas são falsas, tenho muitos problemas e etc. Afinal, quem foi que te disse que ia ser fácil? Fomos chamados para uma grande batalha, mas o fato é que ficarmos prestando atenção somente nas dificuldades e nos obstáculos, certamente não iremos enxergar a solução. Na guerra o inimigo costuma jogar bombas, se eu coloquei na época. Por quê? A gente está numa batalha, essa é uma grande batalha espiritual, mas a batalha, né, material, existe essas bombas, mas no mundo espiritual também tem. O que simboliza a bomba? São distrações, né, para ofuscar a nossa visão, impedindo que nós acertamos o alvo. Então tudo aquilo que tenta desviar você do foco é a armadilha do inimigo. Tudo aquilo que tenta te atingir e deixa você meio tonto, meio confuso, né? Certa vez Billy Graham disse que aquele que está perdido, né? Quem hesita, aliás, está perdido. Ou seja, quando nós estamos perdidos, nós hesitamos. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Só que quando nós hesitamos é porque a nossa mente está confusa, devido a ataques demoníacos. Muitas das vezes, né, por pessoas que estão no nosso meio, ou pessoas que nós admirávamos, né, como filhos de Deus. Mas isso não é para nós se deixar abater. Nós temos que seguir em frente. Mas a lição hoje é o quê? Que nós venhamos, né, estar atento com isso, para que nós não venhamos agir dessa maneira com pessoas que estão chegando, ou pessoas que nós iremos resgatar ainda lá fora. Porque tem pessoas que não vai ter estrutura, irmãos. Não tem estrutura para ouvir determinadas críticas, entre aspas, ou admoestações. Elas não vão suportar. E nós que já estamos firmes com o Senhor, em nome de Jesus, pela fé, se nós ouvirmos essas coisas um dos outros, que nós venhamos orar: Senhor, nos dê força e seguir adiante. Porque isso vai acontecer, isso acontece e sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós somos seres humanos. Mas nós temos que ficar atento para que nós não venhamos agir dessa maneira com pessoas que estão chegando, ou pessoas que nós iremos resgatar, porque senão a missão é abortada. A missão, culto de missão, a missão é buscar alma. Vamos lá, buscamos alma, mas para essa missão tem toda uma preparação, tem uma consagração, tem uma oração que nós estamos sempre orando aqui na sexta-feira, né? Tem a consagração, tem a leitura, nós estamos se preparando. Mas agora pensa, nós se preparamos para tudo isso, fomos para a missão, só que resgatamos. É a mesma coisa de você ir resgatar o soldado que é do mesmo grupo seu, da mesma elite sua. Você vai resgatar no campo inimigo, você vai lá, dá a sua vida pelo aquele soldado, né? Atravessa a lama, atravessa a floresta e etc e tal. Chega lá, você resgatou todo mundo. Chega aqui, você fuzila todo mundo. Adiantou o quê? Resgatei 100 soldados. Oh, rapaz, 100 soldados resgatamos. Chegamos aqui, nós fuzila todo mundo. É o que acontece. Simples assim. É o que acontece. Parece piada, né? Mas é verdade, gente. Muitas das vezes nós se preparamos, gente. Nós buscamos alma lá. Vamos lá, Deus vai mudar a sua vida, vai tirar você do vício. O cara fica ali,
rapaz, será que é mesmo? E vai. Você convence ele, mas depois o Espírito Santo vai convencer ele também. Mas você convenceu ele a dar o primeiro passo. Se convenceu, a pessoa está aqui, ela se rende a Cristo aqui. Mas só que o mais importante é nós termos a sabedoria de saber lidar com aquela alma. Porque senão aquela alma vai se afastar e toda aquela missão foi em vão. Sim ou não? Aquela missão foi em vão, irmãos. Então não adianta nós se prepararmos para ir para a missão, resgatar aqueles soldados que estão cativos na mão do inimigo, e depois chegar aqui e nós fuzilar eles. Não adianta. Nada vai adiantar. Ah, mas tem pessoa que não para em igreja, não fica. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É claro que vai ter um ou outro que, independente do tratamento, ele não vai ficar. Isso é um fato. Mas a grande maioria eu acredito que vai ficar. A grande maioria eu acredito que com o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, a conduzir essas almas que estão chegando, que vão chegar, e muitas, sim, elas vão permanecer. E vão ser pessoas também que vão ensinar as outras que vão estar chegando. Esse é o maior cuidado que o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Porque não adianta nada nós fazer um alvoroço danado, buscar a alma, chegar aqui e perder elas. Sim ou não? Em Hebreus capítulo 4, verso 2 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E não há criatura algum encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Romanos capítulo 3, 23 também diz: todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus, nós somos pecadores. Mas quando nós deixamos a espada do Espírito penetrar no nosso íntimo, ela vai discernir tudo, ela vai nos trazer um entendimento devido a qual nós devemos agir. Então é isso que nós temos que fazer, é andar segundo a vontade de Deus, fugir da religiosidade. Sim ou não? A religiosidade, ela é sutil. Quando você menos espera, você está vivendo uma religiosidade. Muitas das vezes você se preocupa com N coisas, mas o que é para se preocupar, muitas das vezes nós não se preocupamos. Sim ou não? Nós não se preocupamos, que é amar o próximo. Muitas das vezes nós se preocupamos com a veste do irmão, mas nós não procuramos saber se ele está bem, se ele está passando necessidade. Muitas vezes ele até fala que está passando necessidade, mas nós faz pouco caso. Ô irmão, Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas. Mas o que nós temos que fazer é juntar os irmãos. Está precisando de uma cesta básica? Se está precisando de alguma coisa, vamos lá na sua casa fazer uma oração. É isso que Deus quer. É o que Deus quer, irmãos. Pelo menos é o que eu entendo na Bíblia. Ou eu estou doido? Não, é sério, é o que Deus quer. Porque adianta o que eu ficar aqui dando glória a Deus? Oh, Deus é bom. E pular daqui, pular dali. E é o irmão que está passando necessidade, depois eu não dou nem paz do Senhor para ele. Ele vai embora ali cabisbaixo, pensando: rapaz, fui na igreja lá, né, vem buscar a Deus, mas ele vem buscar muitas das vezes a ajuda também dos irmãos. Sim ou não? Qual que é o tema? O tema anual? Não é Atos? Sim, Atos 2, né? O que fala? Todos andavam em união. E todos tinham o que? Em comum. Por que eles tinham todo em comum? Porque eles vendiam tudo para seguir Jesus. Eles não tinham apego material em nada. Eles ajudavam um ao outro. O que eu comia, o outro comia. Sim ou não? Se eu tinha algo, eu vendia e dividia aqui com todo mundo. Ah, então eu vou ter que vender minha casa, meu carro e dividir com os irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que dividir o pão. Se você vê que seu irmão não tem necessidade, eu não estou falando para pessoas, irmãos, tem pessoas que é aproveitadora mesmo, que elas vêm para a igreja atrás de ajuda e saem fora, mas eu não estou falando disso. Mas Deus, eu creio que o Espírito Santo, ele conduz pessoas que estão passando necessidade verdadeiramente na casa do Senhor, para que nós, se nós estivermos ligados com Deus, nós vamos ver essa pessoa. O Espírito Santo vai nos guiar e vai mostrar: ó, aquela pessoa, ela está precisando de algo, nem que seja de uma oração, né? De um ombro amigo, de um conselho.
Não necessariamente de comida, muitas das vezes é de alimento, sim. Sim ou não? A pessoa vai e ajuda. Esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho genuíno, é isso, irmãos. É o amor, é nós pregarmos o amor, é nós vivermos o amor verdadeiro. Porque senão, nada disso vai valer, tudo é em vão. Tudo é em vão. Sim ou não? Desde já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, e passo a palavra para o nosso pastor Roger, em nome de Jesus.